pecado. Verso de número 10 diz assim, Efésios 6, verso 10. Deus falou comigo através desse texto. Meu filho está cantando uma música desse texto, e esse texto ficou no meu coração toda essa semana. Eu não vou te falar a música porque é um rap, então você não vai curtir não. Mas fala assim: quanto ao mais, meus irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes. Fala assim, firmes contra as ciladas. Vamos lá, fala, contra as ciladas do diabo. Verso 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Olha que incrível, Paulo está falando. Peguem toda a armadura, ou seja, não pega só uma, não pega só algumas, não pega só a que te convém, pegue toda a armadura de Deus. É um conjunto completo, para que vocês possam resistir. Fala assim, no dia mau. Fala no dia mau. Fala para o teu vizinho, todo mundo tem um dia mau. Fala assim, se não teve, vai ter. Se já teve, pode ter de novo. Verso, misericórdia. Depois de terem vencido tudo, permanecer fala inabaláveis. Vamos lá, crente, fala inabaláveis. Verso 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em alguns momentos, é isso? Orem no culto, na célula, de manhã, quando vai almoçar. Orem em todo tempo. Fala em todo tempo, no Espírito. E a Bíblia diz, com todo tipo de oração e súplica, ou seja, não é só com algumas, todo tipo, para que vigiem com toda perseverança e súplica para todos os santos. Verso 19, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho. Verso 20 e último, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Você pode sentar e falar graças a Deus. Você que está em pé, você que está sentado, fala amém. Querido, Paulo, para mim, é um dos homens na palavra de Deus talvez mais insanos que eu conheço. Porque além de um homem muito cheio de fé, Paulo também chega a ser debochado contra os ataques de Satanás. Tanto é que no versículo de número 20 ele fala que ele era ministro de Cristo, embaixador em cadeias. O cara estava preso falando que ele era um embaixador. Ele estava acostumado. Ele era um cara que entendia de cadeia, de prisões. Eu não sei se você sabe, mas a carta de Efésios é tida como a última epístola de prisão. O que é a última epístola de prisão? Foi a última epístola de Paulo escrita dentro de uma penitenciária, de uma cadeia, dentro de um calabouço. Não era nem penitenciária. Quem dera Paulo se fosse uma penitenciária, apesar do terrível que é. Mas a prisão de Paulo era dentro de grutas, sem ventilação, sem ar. Eu não sei se você já viu, mas em Roma até hoje existem prisões, uma prisão que Paulo estava preso. Possivelmente talvez até essa, porque aqui era Roma. Paulo estava preso em Roma. E aqui Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. Escrevendo o que, pastor? Escrevendo um recado, dando para eles a última palavra para eles, dentro daquela cadeia.
preso por amor a Cristo, Paulo fala para eles o seguinte: olha, vocês não têm do que duvidar do que Deus faz em mim, está fazendo através de mim, da obra do Evangelho. Paulo encoraja esses irmãos, queridos, dentro da cadeia, dizendo: não se assustem, não fiquem apavorados, fiquem tranquilos, porque a luta de vocês não é uma luta contra o Império Romano, não é uma luta contra Nero, contra os embaixadores de Roma, não é uma luta contra a espada de Roma, não é uma luta contra gladiadores, leões, feras, mas a luta de vocês é contra principados e potestades. A luta de vocês não se dá na carne, a luta de vocês se dá no Espírito. A luta de vocês não se dá com palavras, a luta de vocês não se dá com afirmações, a luta de vocês não se dá com justificações, a luta de vocês não se dá com explicação, mas a luta de vocês é no Espírito. E Paulo adverte aqueles irmãos dizendo: para de tentar me defender, para de tentar colocar à prova a minha pessoa. Eu não preciso de ninguém para me defender. Vocês precisam lutar no Espírito. Querido, eu vim aqui hoje para passar um pano na sua vidraça, se eu pudesse dizer, não sei se você entende de alguma coisa de eletricidade, de eletricista, eu vim aqui fazer um limpa-contato em você. Eu vim aqui sintonizar as suas frequências, eu vim aqui regular o seu canal, como Deus me regulou essa semana, dizendo: eu preciso sintonizar você de novo, porque às vezes a caminhada faz você perder o balanço da coisa, e você esquece que não é na carne, é no Espírito. Não é na sua força, é no Espírito. Sua luta não é contra pessoas, sua luta é contra demônios, é contra principados, é contra potestades, é contra dominadores do ar. Talvez você pense assim: pastor, por que o diabo odeia tanto o homem? Eu posso te falar. Porque um dia o diabo quis o que você tem. Um dia o diabo quis aquilo que Deus colocou em você. Eu não sei se você sabe, Deus criou Lúcifer não para ser Satanás. Deus criou Lúcifer como um anjo de luz. Lúcifer era regente da adoração nos céus. Mas um dia Lúcifer cometeu um erro. Lúcifer olhou para Deus e ele quis o que Deus tinha: a adoração. Entrou dentro de Lúcifer o sentimento da arrogância, do orgulho, da prepotência, de dizer: eu quero ser igual a ele, eu quero ter o que ele tem. E naquele momento, quando isso entra dentro do íntimo de Lúcifer, ainda há, de uma forma abismada, apoiada por outros seres, eles se rebelam. E Deus então, em toda a sua justiça, seu poder, Ele então expulsa Lúcifer do paraíso, como diz a palavra de Deus, da eternidade. Lúcifer então se torna um anjo caído, um demônio destruído, sem glória, sem força, sem nada, destruído. Deus, em sua soberania, em seu governo, em seu poder, em sua onisciência, Ele resolve então criar um ser, e esse ser é o homem. Quando Deus então resolve criar o homem, Ele não resolve criar o homem porque Ele não tinha nada para fazer. Ele resolve criar o homem, não porque Ele estava com um problema de ego e precisava de alguém para ficar ali dizendo que Ele era ou adorá-lo. Não. Ele resolve criar o homem para que esse ser, sendo a sua imagem e semelhança, parecido com Ele. Estranho, né? Talvez o que Lúcifer queria, parecido com Ele, agora o adorasse em espírito e em verdade, fosse seu amigo, fosse seu íntimo. Deus resolve criar um ser para dar para esse ser o que Lúcifer, o quê? Queria. Pastor, você está ficando doido, verdade, irmão. Deus resolve criar esse ser para dar para esse ser o que Lúcifer almejou: ser parecido com Deus e cheio da sua
glória. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? E é isso que Deus faz. Eu fico imaginando o ódio, a raiva de Lúcifer quando o homem fica pronto. Aquele boneco que Lúcifer não entendia. Porque não entendia. Que boneco é esse? Eu nunca vi isso. Eu conheço os seres angelicais, mas um boneco desse eu nunca vi. E Deus então olha para o homem, Lúcifer está escutando, o diabo está escutando, e ele fala: agora você é alma viva, você é parecido comigo, você é igual a minha imagem e semelhança. Eu estou te criando, cara. Irmão, é incrível, porque naquele momento, algo que o diabo mais estremeceu, na minha opinião, ao ver a palavra de Deus e lê-la, é quando Deus sopra então sobre o homem o fôlego de vida. Irmão, Deus não abanou o homem. Deus não criou um vento e fez esse vento entrar dentro do homem. Deus não fez um redemoinho e fez o redemoinho entrar dentro do homem. Deus tirou dele e soprou. É diferente. Vocês estão entendendo, gente? É diferente. Deus não gerou um ar para o homem, ele soprou dele para o homem. E quando ele sopra dele para o homem, ele faz do homem o que ele era: espírito. Espírito. Amém, gente? Vocês estão comigo? Quando isso acontece, Satanás cria um ódio, uma raiva sobre aquele ser. Por quê? Porque era tudo o que ele queria. Alguém pode dizer por que o diabo odeia tanto o homem? Porque você é o que o diabo queria ser. Você tem o que o diabo queria ter. E você vai estar onde o diabo queria estar. Vocês estão comigo, gente? É por isso que quando o diabo ele quer tocar na sua casa, ele não quer tocar na sua casa porque você é fechado, porque você é sem sorte. Não, é porque você tem o que ele queria ter. Ele te odeia. É por isso que o diabo quer pegar o homem e colocá-lo numa sarjeta, no vício, no álcool, na droga, na depressão, na escravidão, na pornografia. Porque quando ele destrói a imagem do homem, automaticamente ele está pensando em destruir a imagem de Deus. Quando o diabo olha para você, ele não vê você, ele vê Deus. Quando o diabo olha para você, ele não vê um ser, o Zé, a João, Maria, não, ele vê Deus. E aqui então, querido, uma terrível batalha é travada. Por quê? Porque quando o diabo então ele resolve enganar o homem, ele não resolve enganar o homem porque ele era simplesmente, não tinha nada para fazer ali, queria enganar. Não, é porque ele queria que o homem caísse no conto que ele caiu. Come e você vai ser igual a ele. Come e você vai ver o que ele tem. Ali você sabe o desenrolar da história. Mas o fato é que Deus não desistiu daquele plano, Deus não desistiu desse amor, e ele enviou o seu filho. E você sabe que Jesus morreu no seu lugar para trazer de volta os filhos à glória do Pai, para restituir tudo que foi perdido no Éden. E agora em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Você pode se tornar uma nova criatura aqui nessa noite. Você pode nascer de novo. Você pode querer Deus de novo, amar Jesus de novo. Mas quando Paulo, ele então naquela prisão, ele fala: ei, não se esqueçam, para de ficar digitando na internet, para de ficar lendo coisas sobre o que eu devo fazer, para de ficar correndo atrás daquilo, disso, de dinheiro, de casas, de tesouro, de bens, de mulher, de prazeres. Para de ficar se justificando, para de ficar combatendo, a sua luta não é contra a carne. Para de ficar dizendo, para de ficar murmurando, para de ficar reclamando. A sua luta não é contra a carne, mas a sua luta é contra principados. Ei, não se esqueça, você não está lutando contra aqueles que estão ao seu redor, do seu lado, atrás, da sua família, não. Você está lutando contra um ser que tem o que você não tem, que quer o que você possui e que você automaticamente não entende mais. Sua luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Irmão, eu lembro uma vez que eu vi um quadro, e os velhos de crente aí, os dinossauros de crentes, vai saber do que eu estou falando. Eu me lembro que eu vi no escritório do meu pai, pastoral, eu nem sei o que foi feito disso, mas eu me lembro de ver um quadro, eu era criança. Naquele quadro tinha dois caminhos, o caminho estreito
e o caminho largo. Você já viu esse quadro? E ali as pessoas estavam no caminho largo, bebendo, jogando, nos seus prazeres, divertindo. E no caminho estreito, estavam seguindo bem no estreito, com a sua cruz, rumo à glória eterna. Vocês se lembram desse quadro? Alguém já viu esse quadro? Se não, depois dá um Google. Não dá agora, senão você vai perder a pregação. Mas depois você dá um Google. É muito interessante esse quadro. Mas tem uma coisa ali que eu discordo. Porque antes desse quadro, antes desses dois caminhos, existia um outro público. Que eles estavam olhando e tentando decidir se eles iam para o caminho estreito, ali que era o caminho de Cristo, da sua palavra, ou se eles iam para o caminho largo, da perdição, do sexo, das drogas, da bebida, dos prazeres. Eles estavam tentando se decidir. E por que eu discordo? Porque não existe quem está tentando decidir. Porque não tem campo neutro, ou você está em um lugar, ou você está no outro lugar. Não há quem está decidindo. Você, sem decisão, já está decidido. Você entendeu o que eu falei? Você, sem decisão, já está decidido. Pastor, eu não sei se eu quero Deus ou se eu quero os prazeres. Eu te falo, eu já sei, você quer os prazeres, porque não há campo neutro. Ou você está aqui, ou você está lá. A Bíblia nunca falou sobre alguém que está tentando decidir. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Não existe o campo da decisão. Existe um caminho estreito e um caminho largo. A guerra já está travada. Alguém pode dizer, pastor, eu estou fora dessa. Esse negócio de a minha luta é contra diabo, potestade, está doido, eu não tenho nada disso não. Tem, irmão. Você acha que não tem, mas você tem. Porque não tem campo neutro. Uma vez que você entendeu, você já está dentro. E mesmo sem entender, você também está dentro. Escravo de Satanás, ou entendido da guerra que você está. Vocês estão comigo, gente? Em algum momento, em algum lugar você está. E Paulo então, ele olha para esses cristãos e fala: ei, o seu inimigo é numa batalha, numa esfera muito maior. No versículo 11 e 12, ele diz que vocês precisam vestir da armadura de Deus para ficar atento às ciladas de Satanás, porque a sua luta não é carne, não é sangue, não é na empresa, não é com o patrão, não é com o empregado, não é com o vizinho, não é no fórum, não é na justiça. A sua luta é contra principados e potestades. É um inimigo invisível que está ali 24 horas ao seu redor, esperando um momento seu para destruir e cumprir a missão que ele tem. Qual é? Matar, roubar e destruir tudo. Ele vive em rodear, diz a palavra de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Enquanto você está ouvindo esse texto aqui, enquanto você está ouvindo esse sermão, o diabo está escutando o que eu estou falando, para chegar lá fora e às vezes até distorcer tudo que foi falado aqui, para chegar na tua casa e ainda brigar com você. Foi lá naquele culto, né? Dar dinheiro lá para a igreja. E aí, como é que foi lá? Já é pastor? Ele está 24 horas ao seu redor. 24 horas. Para armar dentro da sua empresa ciladas que podem te levar até a falência. Colocar na sua boca palavras que podem acabar com a sua vida. 24 horas. Talvez esse seja até injusto. Por quê? Porque é um inimigo que não dorme. Enquanto você dorme, ele está olhando para você. Misericórdia, pastor. É verdade. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. O que é derredor? É ao redor do redor. Porque ao teu redor também diz a palavra de Deus que acampa o anjo do Senhor. Quem não falou amém, não tem anjo? Fala assim, amém, pastor. Ele é um inimigo espiritual. Agora, querido, preste atenção. Os céus respeitam a nossa posição. Fala comigo, o céu respeita a minha posição. Porque uma vez que eu entendo que eu estou dentro de uma guerra, eu não posso tomar um Guaraná e ver Netflix, fingindo que nada está acontecendo. E eu não digo isso no sentido literal. O que eu estou querendo dizer é que você não pode tirar a sua espada, desarmar a sua armadura. Em todo tempo você está numa batalha. Amém, gente? Uma vez que eu caio nessa de que eu posso descansar, esse é o momento em que, se você falhar, esse inimigo não vai te perdoar. O anjo vai se afastar e o inimigo vai te destruir.
Porque o anjo do Senhor respeita a nossa posição. Ele é um inimigo maligno, fala assim, maligno, chamado de diabo, de mentiroso, de ladrão, de destruidor, de tentador. A sua intenção é te roubar, é tirar de você sua alegria, é matar você aos poucos, é ver sua destruição. Ele é um inimigo astuto. Pastor, como assim? O versículo 11 fala sobre isso. Ele age como uma serpente, ele age sorrateiramente, ele se disfarça de uma boa companhia, de uma boa amizade, se disfarça de um bom contrato, de um bom negócio. Ele se disfarça de não tem nada a ver, é só uma pornografia, é só um sexo fora do casamento. Ele se disfarça de uma língua que fala o que não deve, que fofoca da vida dos outros e te põe numa desgraça. Ele age muitas vezes como um leão. Ele age com métodos. Ele é um inimigo astuto. Mas não só astuto, não só invisível, mas ele também é um inimigo persistente, querido. Olha para mim, é persistente. Ele não vai te abandonar, ele não vai te largar, ele vai estar ali até que você caia. Mas você não vai cair. Você não vai cair. Foi assim com Jesus no deserto. Ele foi tentado até o fim. Ele foi tentado até o fim. Escuta o que eu vou te dizer. É um inimigo numeroso, oportunista. Um certo pregador disse que o diabo e as suas hostes buscam uma estratégia para nos atacar no silêncio, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal de tempestade. E para mim isso aqui é o mais perigoso. Porque quando você pensa que está tudo bem, está tudo tranquilo, que alguma coisa está errada. Irmão, quando a minha vida está de boa, eu fico preocupado. Eu fico preocupado porque Deus não me criou nessa terra para viver, sabe, uma vida sem ser trabalhado por Ele. Irmão, não estou te falando que nós não vamos ser alegres, que nós não vamos ter alegria, que nós não vamos desfrutar. Nós vamos, amém? Nessa terra, nós vamos, amém? Mas entenda, você vai ter luta, você vai ter aflições, você vai ter problemas, e glória a Deus por isso. Deus está trabalhando em você. Quando Paulo fala sobre o inimigo, ele também não fala apenas sobre o inimigo, mas ele te dá algo que é precioso. Eu quero falar sobre isso com você. Ele te dá estratégias. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar, é muito sério o que eu vou te dizer. Talvez você está aqui há anos, na sua casa há anos, meses, dias, sendo totalmente atacado por Satanás, atacado pelo diabo, atacado por setas malignas. Eu não estou dizendo aqui, eu não quero partir de um extremo que tudo é o diabo, mas entenda, se ele puder aproveitar de tudo, ele vai. Nem tudo é Satanás, mas escuta, ele não vai perder nenhum prato que você fizer. Amém? Amém ou não amém? Como a história do cavalo, vocês lembram a história do cavalo? Que o cavalo saiu e foi para a plantação do fazendeiro lá e acabou com a plantação. Foram lá e mataram o dono do cavalo. Mataram o dono do cavalo. O pai do rapaz que era dono do cavalo ficou sabendo, foi lá e matou o cara que matou o menino. A família do menino ficou sabendo, foi lá e matou. E o trem virou uma chacina. E alguém um dia levantou um questionamento: isso só pode ser o diabo. E o diabo levantou o dedo e falou: eu não, eu só soltei o cavalo. Eu só soltei o cavalo, eu não fiz nada disso. Tem muita coisa que o diabo não pôs a mão, ele só soltou o cavalo. E você está comendo da comida de Satanás há anos, porque você não sabe das estratégias que Deus pode te dar para vencer as forças do maligno. E Paulo fala sobre elas. Quais, pastor? Paulo fala que nós vencemos Satanás através do cinturão da verdade. Fala assim, a verdade. Vamos, crente, fala a verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra do Senhor. João 8,44 fala que Satanás é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Querido, preste atenção, não tem mentira que subsiste diante da verdade. Amém? Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Toda mentira há de cair diante de Deus. O cinturão é o que assegurava ao soldado a sua armadura.
Sabe o que era o cinturão? O cinturão era aquilo que o soldado usava para que a sua espada estivesse bem alinhada, para que a sua armadura estivesse alinhada. O cinturão alinhava tudo. E a Bíblia diz que aquilo que nos coloca em postura de guerra, aquilo que nos mantém firme é o cinturão. E esse cinturão se chama verdade. Quem pode falar amém? Querido, um homem de integridade, um homem de consciência limpa, um homem que não tenha nada a temer, ele esfrega o dedo na cara de Satanás a hora que ele quiser. Ele entra onde ele quiser. Ele faz aquilo que Deus mandou ele fazer com toda natureza, com toda tranquilidade, porque ele está cingido pela verdade. Ei, crente, em nome de Jesus, eu quero te dizer que tudo que o diabo quer tirar de você é a verdade. Tudo que o inimigo quer levar você é para a mentira. Tudo que o diabo quer levar você é para o meio do caminho que já não é verdade, é para uma meia verdade, é para uma meia história. Porque se o diabo te coloca numa vida de meia verdade, você já não tem mais a autorização do poder de Deus. Vocês estão comigo, gente? Você não tem. Quer perder a sua autoridade? Ande em meia verdade. Ande na mentira. Ande na dúvida. Ande na sombra. Deus não te criou para a sombra, Deus te criou para a luz. Deus não te criou para a escuridão, Deus te criou para que todos possam saber o que você vive, o que você faz, aonde você anda, com quem você está. Homens que vivem assim, mulheres que vivem assim, não tem nada a temer. Amém, gente? Se você andar na verdade, você vai calar Satanás. Sabe, o cinturão é o que segura. Agora, o segura o que, pastor? Paulo também fala sobre algo, a couraça da justiça. Pode falar a couraça da justiça? O que é a couraça? Era uma peça da armadura feita de metal, que cobria o guerreiro, cobria todo o seu peito, o seu tórax, o seu pescoço, protegia o seu coração, os seus órgãos vitais. Isso é o quê? É um símbolo da justiça, é um símbolo daquilo que o homem não pode temer. 2 Coríntios 5, 21 fala sobre isso, sobre o caráter do justo, a couraça de Cristo, uma vida santa, reta, sem acusações, como eu acabei de falar. Porque esse é o trabalho do diabo, acusação. E uma vez que o Satanás tem aonde acusar, ele tem aonde te ferir. Olha para mim o que eu vou te dizer: não dê brechas para que o diabo não te acuse. Uma flecha que encontra um buraco na couraça da justiça é capaz de matar aquele que Deus chamou para guerrear, é capaz de matar o seu ministério, é capaz de matar a sua família. Vocês estão comigo, gente? A couraça da justiça, ela não pode ter erro. Nunca dê brecha, nunca dê brecha, nunca vacile na couraça da justiça. Nunca, irmão. Porque se você vacilar, é nesse momento que o diabo pode encontrar o caminho para destruir você. Você tem vacilado? Aonde você tem vacilado? Aonde você tem vacilado nos seus negócios, na sua casa, na sua família, com o seu casamento, com o seu namorado? Você tem vacilado? Seja limpo, seja íntegro. Que quando uma notícia chegue lá, todos já saibam. Porque você é um homem de palavra, de verdade, de couraça da justiça. Paulo não fica por aí, ele fala: eu também estou calçado, e quero que vocês estejam com as sandálias do Evangelho. Os soldados romanos, eles usavam uma sandália com cravos na sola, para que isso lhe desse segurança e agilidade quando eles corressem contra o inimigo. Queridos, se a gente quer ficar firme na luta, nós precisamos estar calçados com as sandálias do Evangelho, que nos dá paz. Nós precisamos ter pés velozes para falar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que o diabo está tentando fazer contra as pessoas. Amém? Se calce do Evangelho, não apenas aí, mas também o escudo da fé. O escudo media cerca de 1,6 m, 1,60 m por 70 centímetros de largura. Ele protegia todo o corpo do soldado. Ele era feito de madeira. Pastor, o que eu estou falando sobre isso? O que eu quero te dizer, querido, é que a fé é aquilo que blinda você. Vai ter momentos que você não vai ter nem visão, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão no Senhor, não andam por vistas, mas andam por fé.
Pastor, esse escudo é tão grande que talvez eu nem vou conseguir enxergar. Você não precisa de vista, você precisa de fé. A sua fé tem que ser tão grande que às vezes você nem enxerga, mas você tem fé. Irmão, se você conseguir ver aquilo que Deus às vezes está te levando, você não vai. É por isso que às vezes o escudo precisa ser maior que a tua visão. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Deus quer te levar para lugares tão grandes que se os seus olhos verem, você vai recuar. É por isso que Ele fala, põe a fé na frente e caminha, porque eu vou te proteger. Vai dar tudo certo. Você não precisa de ver, você precisa de crer. É isso que Paulo está dizendo. Pode lançar qualquer dardo inflamado, não vai pegar. Tenha fé. Querido, na aljava do diabo tem todo tipo de dardo para te atacar, mas tenha fé. Paulo fala, põe o capacete da salvação. O capacete da salvação. Por que o diabo fala? Por que Paulo fala isso contra o diabo? Porque Paulo está dizendo para nós que se tem algo que nós precisamos proteger, é a nossa mente, são os nossos pensamentos, é aquilo que está sobre a nossa cabeça, aquilo que o diabo consegue colocar aqui dentro, ele consegue processar em todo o resto. Irmão, eu profetizo sobre a tua vida, você jamais vai tirar o capacete da salvação. Deus precisa controlar a sua mente, não o diabo. Amém? O crente que estuda a palavra de Deus, ele está com o capacete da salvação, ele está forjado na palavra. E mais do que isso, ele também precisa da espada do Espírito contra todo ataque. Pastor, que espada é essa? É a palavra de Deus, que a gente vence os ataques. Jesus destruiu o diabo na tentação do deserto com a espada da palavra. Sabe por que tem muito crente que vive uma vida pisoteada? Sabe o que é o crente que vive a vida pisoteada? Ele só vive tomando, só recuando. O diabo só dá nele, por quê? Porque ele não tem espada para atacar, ele só tem escudo. Irmão, o pior posicionamento que um soldado pode ter é o de defesa. A melhor defesa que um soldado pode ter é o ataque. É o ataque. É por isso que eu gosto do Milito e não do Filipão. Quem é atleticano entendeu. Fala assim comigo, o ataque. Amém, gente? Você sabe por que o Cruzeiro perdeu para o Atlético? Porque ele esqueceu que ele era poderoso para atacar e ficou defendendo. Quem é cruzeirense? É verdade ou não é? O Cruzeiro tinha time para ganhar do Galo, gente. Estava forte. Se rendeu, né, Gustavo? Fala para o teu vizinho, Deus quer que você ataque Satanás. Olha aqui para mim. Eu estou quebrando o teu gelo porque o assunto estava muito sério. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que um dia Jesus parou diante de uma caverna onde tinha um Deus, um demônio. E ele disse para os seus discípulos, ei, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. O que Jesus estava falando para os discípulos é, para de pensar que nós estamos com um time, com um soldado que está aqui recebendo ataques de Satanás. Eu não vou morrer, diabo, pode vir. Eu não vou morrer aqui, nada vai, pode, não. Nós somos diferentes. É o diabo que está lá no inferno dizendo, o que nós vamos fazer? Esse povo não para. Cada um que se levanta é mais um que quer nos destruir. Ô meu irmão, por favor, se é para Jesus, pode aplaudir. Fala assim, eu não vou parar. Vamos lá, fala, eu não vou parar. Fala, eu não vou parar. Fala, eu não vou parar. Irmãos, nos dias que eu estou vivendo mais luta, é os dias que eu mais gosto de pregar, porque eu estou dando um recado para o diabo, eu não vou parar. Eu não entendo o crente que quando ele sofre luta, ele larga a célula. Quando ele sofre luta, ele larga a torre. Quando ele sofre luta, eu não vou lá no encontro, eu não vou lá no Legendários, eu não vou lá, eu não vou na oração amanhã, eu não vou tomar ceia. Eu estou passando por tanta luta. Querido, quando eu estou passando por luta, é o dia que eu levanto e falo, eu vou tomar 3 ceias, eu vou em 4 encontros, eu vou no monte todo dia, porque eu não vou parar. Ô irmão, eu te convido a rir na cara do diabo e dizer, você perdeu de novo, diabo. Por favor, querido. Você pode até se sentir abatido. Eu já me senti muitas vezes abatido. Alguém já sentiu? Mas nunca destruído. Você pode se sentir abalado,
mas jamais vai estar parado. Não vai parar. Continua. Diabo, você está me abatendo, mas eu não estou destruído. Eu vou continuar andando. Deus está falando com você aqui. Deus está falando com você, você está destruído, mas você não está abatido aí não, irmão. Você está de pé. Você vai se levantar e você vai continuar. E a melhor resposta que você vai dar para o diabo é: eu não vou parar. Se eu orava meia hora, eu vou orar 1 hora, 2 horas. Se eu ia no monte, eu vou 3 vezes, 4 vezes. Eu não vou parar. A melhor resposta que você vai dar para o diabo é: eu vou continuar. Eu vou continuar. Com qual energia, pastor? Eu não tenho força. Você tem. Há uma energia chamada oração. Essa energia capacita qualquer soldado, irmão. Ah, meu irmão, não tem um homem sequer que está sendo afligido pelo diabo que quando dobra os seus joelhos, o céu se levanta e o inferno treme. Não tem um homem sequer que está sendo atacado pelo diabo que quando dobra os seus joelhos, Deus diz: é desse jeito que eu quero que você lute. Vocês estão comigo, gente? Eu não estou aqui para te emocionar. Sabe, irmão, sabe por que eu não estou aqui? Sabe, eu fico olhando assim, alguns irmãos, eles acham que o pastor, o obreiro, o louvor que está aqui, ó, eles são todos super-heróis, eles vivem na nuvem dos anjos. Talvez eu tenha 10 vezes mais luta que você. Você não sabe o que acontece na minha vida. Mas eu posso te falar uma coisa: eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu só vou parar o dia que Deus me parar. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus começou, diz a palavra dele, Ele vai terminar. Sabe por que eu confio tanto no Senhor? Porque não fui eu que comecei esse negócio, foi Ele. Você entendeu, irmão? Sabe por que você precisa confiar em Jesus? Porque não foi Ele que começou. Não foi você que começou, foi Ele. Ô, gente, vamos lá. Eu quero pregar para você que crê. Deus vai com você até o fim, porque Ele falou: a obra que eu comecei, eu vou terminar. Irmão, preste atenção, ninguém vai destruir você, porque quem pôs a mão em você para começar foi Ele. Se foi Ele que começou, é Ele que vai terminar. Ele te pôs no mundo, Ele te colocou nessa terra, Ele te colocou aqui. Não tem como parar aquilo que Ele começou. As pessoas podem tentar destruir você, mas não vai dar certo, porque Ele é que vai terminar. Ele que vai terminar. O fim vai ser muito melhor. O fim vai ser muito melhor. É por isso que as pessoas odiavam Paulo, porque um dia Paulo virou e falou assim: vocês podem matar, para mim morrer até é lucro, eu acho até bom. Aí os caras apelaram com ele, falaram: mas não tem jeito não, a gente está levando esse cara para a morte. Ele fala que a morte é melhor ainda, porque a morte para aqueles que creem no Senhor é o começo de uma nova história eterna. Meu irmão, eu estou pregando para você que nessa noite que Deus vai encher você. Eu estou pregando para você que não vai desistir. Eu estou pregando para você que não vai parar. Eu estou pregando para você que vai se levantar meio em tantas acusações. Talvez você olhe para você e você não se vê capaz, você não sabe falar, você é tímido. Talvez você é uma pessoa que, sabe, não tem experiência nenhuma naquilo que você está começando. Eu quero dizer, você vai até o fim, irmão. Deus começou aí e Ele vai terminar. Sabe, Efésios 6 está falando sobre isso. Você vai terminar. Sua luta não é contra a carne, não é contra sangue. Comece a ir naqueles lugares onde Deus te trouxe, sabe, no secreto, te gerou ali, e começa a voltar para aquele lugar. Eu estava aqui atrás e eu estava orando, dizendo: Deus, me usa nessa noite. Eu mandei uma mensagem para minha esposa, falei: ora por mim, eu estou precisando de oração, que Deus me use. E eu me lembro de uma palavra que Deus falou para mim assim. Deus falou para mim: você só precisa estar onde eu sempre quis que você estivesse. É por isso que eu comecei o culto desse jeito, essa pregação desse jeito, porque você não pode ir para uma guerra sem aquele que começou a boa obra. Eu não vou parar, a estrada é muito longa. Uma hora que eu estou falando para você aqui, eu conheço gente aqui, o Espírito Santo sabe de gente aqui que tem tudo para desanimar. Talvez você nem queria estar aqui nessa noite, você está aqui cansado, cara. Mas Deus te trouxe aqui porque talvez ainda essa semana você vai enfrentar situações que você vai se lembrar de Deus falando: não para, não para, não para, não para. Está difícil, mas não para. Você pode ficar de pé no seu lugar. Você pode ficar de pé no seu lugar.
O culto não acabou.